que vamos, galerinha, começar o Carga Explosiva, porque não vai ter Covid que vai parar o nosso programa. O nosso Covid nada, rapaz, é o nosso Carga Explosiva. Eu ia falar alguma outra coisa e entrou Covid na frente, COVID, né? Vamos lá, galera. Por motivos, obviamente, né, de epidemia, né, a gente tá aqui em casa gravando, então a gente pede pra vocês também que, se puder, tá? Como sempre, se puder, que fique. Se não pode, se cuide. Lave as mãos. Lava outra, lava uma. Lava outra, lava uma mão. Tente sempre manter aí suas mãos bem limpinhas, não bote a mão no rosto, não coloque nos olhos, na boca, tira aquela meleca depois que passar essa epidemia, beleza? Tá safe? Vamos parar com essa putaria agora e vamos falar de Wamai. Vamos falar de Wamai? Vamos falar de Wamai. Bora. Tá certo, então, fala galera, beleza? Mas aqui um episódio, dessa vez aqui o do Carga Explosiva, né? E Meligene finalmente aí estrearam os novos operadores, né? Então tivemos aí a oportunidade de acompanhar de como vai ser. Eu acho que principalmente aí eu acho que principalmente o operador de defesa é full meta, como já vinha antecipando aí nos força-tarefas, né? Os jogadores falaram, pô, o da defesa bem melhor, o de ataque situacional. E acho que foi isso meio que aconteceu, na minha opinião. São operadores que entram, mas que a Ubisoft vem acertando a linha, porque não tem aquele operador totalmente fora assim do baralho, né? Dá pra utilizar muito bem e dessa vez, mais uma vez, acertou a arma também muito boa do operador de defesa. Operador de defesa esse que... Você olha pros bonecos, aí você olha pro Cap e pra mim. Tá, isso, fechou. Então eu tô do outro lado, beleza, já posso olhar pra vocês. Então, falando sobre esses novos operadores, o Wamai entrou muito bem e a gente viu os jogadores também escolhendo bastante ele. Até saiu a estatística nas nossas redes sociais aí do Rainbow Six BR. O Wamai estreou bem e ele teve ali 45% de pick, foi até o quarto operador mais escolhido durante essa semana. Então ele estava constantemente aí nessa meta dos 5 jogadores, né? Nos 5 jogadores disponíveis, operadores disponíveis para dentro do game. E vimos alguns highlights. O Lukid, por exemplo, com a Team One, fazendo highlight naquela escada do Vila, mostrou que é um operador muito forte para trocação e é muito forte também para defender posicionamento e combinado junto com o Jäger, porque o Jäger não sumiu não, Meli. Não, assim, o mais interessante foi isso, né? Apesar do Magnet, né? Que é o gadget dele que eu gosto de chamar de moedinha, né? Na verdade é um moedão, né? Ou de hóstia também, né? Podia ser, né? Mas aí a galera ia ficar meio revoltada com isso aí. É melhor não, desculpa, pessoal. Parece um frisbee, na verdade, né? Frisbee, pronto, pode ser também. Pode ser o frisbee, a moedinha, sei lá. O Magnet, ele não é tão efetivo quanto a defesa ativa na quantidade de cargas que ele tem, porque na verdade a cada Magnet é um gadget que você consegue, ou um utilitário que você consegue impedir de ser jogado contra você, né? Mas aí vai depender muito de onde você coloca, né? E isso me surpreendeu muito pelo fato dele estar incluindo o Wamai dentro da composição de defesa e deixar o Jäger junto, né? Porque no final das contas eles estão mostrando que o Jäger ainda é um operador necessário. Agora sim, outra coisa importante, essa AUG. Eu nunca gostei muito da AUG na EQ, tá? Tanto que eu acho que até hoje uma das melhores armas do jogo é a 552 comando dela. E a maioria dos jogadores jogam com ela também, então ultimamente, na verdade, estão começando a utilizar aquela G3, né? G3, alguma coisa. G8, isso. É uma LMG, né? Exatamente. A G8, exatamente. Eles estão começando a utilizar muito ela também. A AUG não é tão utilizada, nunca foi tão utilizado também. Por que agora a AUG e não a MP5? Então vamos lá, eu acho que a AUG ela entra, primeiro ela não é utilizada no ataque porque você tem outras armas melhores. A AUG também, se você comparar até com todas as armas do game, ela parece que ocupa metade da sua tela. Então a perspectiva de visão... Principalmente com holográfica, né? Exato. Aliás, principalmente com holográfica e também principalmente com a COG. Então fica mais difícil ainda. Então é óbvio que você vai preferir por uma arma menor, que você tenha mais campo de visão lateral, que tampe menos ali e você possa enxergar o adversário. Então acho que aí entra o fator da 552 para o ataque. Na defesa você não tem ela com a COG, mas ela ainda dá mais dano, se eu não me engano, do que a MP5.
MP5K. Eu acho que assim, ambas as armas são boas, porque uma eu considero talvez mais forte e pode servir muito mais para trocação à distância, que é o caso da UG. Em compensação, a MP5K ela é mais rápida, ela tira mais rápido e tem menos recuo, ou seja, para um profissional, no final, eu acho que a segunda arma também cairia bem. Eu achei que o pessoal fosse pegar mais a MP5, mas acabou ficando com a UG. E principalmente a gente já vinha falando sobre essa possibilidade da AUG virar o meta também na defesa, né? Eu acho que assim, é muito mais de uma escolha por particularidade de gosto mesmo pela arma. Eu acho que a MP5 não fica devendo nenhum aspecto, apenas que é uma novidade agora pros defensores, né? Você ter uma arma do ataque agora funcionando lá. Então, esse novo quesito de você poder trocar de igual para igual com o atacante, eu acho que pode ter caído um pouquinho no gosto da galera. Já que as armas em si, ambas são boas, e na minha opinião, eu acho que isso tudo é gosto, cara. Realmente, esse tipo de arma é gosto, mas que, pelo menos, que eu acho que daqui pra frente pode ser uma tendência da Ubisoft, porque eles não vão mais lançar armas, ou seja, vai ser reutilizado, então nesse processo é muito perigoso, porque aí eles podem começar a trocar as armas aí pra novos operadores. Enfim, isso aí fica uma incógnita pra daqui pra frente. Mas eu gosto disso. Se você pensar no seguinte, que você não tem armas novas, tá? Mas, de qualquer maneira, você viu a quantidade de pessoas que já tem a MP5 atualmente, por exemplo? A MP5 foi incluída agora pro Oryx, né? A gente pode até falar sobre, em relação a gente fala sobre essa mistura de armas aí no futuro, também se você quiser saber também, né? Deixa nos comentários aí se você quiser que a gente discuta sobre isso, né? A quantidade de armas do jogo, se é realmente interessante ter novas armas ou não, se já tá bom. Coloca nos comentários aí, a gente tenta gravar um vídeo aí pra falar sobre isso. Mas assim, eu acho que a AUG, desse ponto que você falou, é importante, realmente, é interessante. Eles não tinham a AUG na defesa, né? A AUG, né, na defesa. E então talvez isso seja uma nova opção para eles tentarem. Realmente ela é uma arma que dá mais dano, sim. E na trocação frente a frente, ali na hora da briga, o Amai com uma AUG vai fazer um efeito muito mais contundente realmente do que a MP5, né? Em relação à moedinha, cara, vocês viram como é que eles estão utilizando? O Magnet eles não estão colocando no início da rodada. Eles estão se adaptando de acordo com o que tá rolando no jogo, né? Pelo menos isso durante esses 2 dias de Pro League. Eles estão colocando, assim, em momentos que o jogador talvez gaste um utilitário ou outro, e aí sim eles sabem o posicionamento que eles acham da melhor maneira pra se colocar esse Magnet. Eu achei legal isso aí, viu? A galera não tá simplesmente, joga aqui, joga lá, joga cá. Justamente pra tentar criar um elemento surpresa, né? Até porque essa função, né, perdão, retalhar, até porque essa função aí, eu acho que o Jäger continua mantendo, né, a função de capturar flash, primeiramente pra fazer os atacantes gastarem utilitários. Essa moedinha que você falou, Meligene, ela fica mais pra meio e final de round, onde você pode ter um recurso que você deixa ali, por exemplo, tinha uma granada sobrando no atacante, e é essa granada que ele vai capturar, ou seja, aquela coisa que poderia fazer totalmente diferença no final de round, essa moedinha vem pra salvar muito. E eu tava observando, principalmente nas partidas da Pro League, quem que saiu, cara? Quem que saiu pra entrada desse operador? Eu acho que é aí que a gente vai partir um pouquinho pra pensar melhor aí no competitivo, né? E por incrível que pareça, as partidas que eu acompanhei, eu sentia muita ausência do Maestro. O Maestro foi o cara que às vezes deixou ali o lugar dele, que era praticamente cativo na composição defensiva, para a entrada de um novo operador. Isso é lógico que vai de muito teste, daqui para frente pode ser mudado quem que vai sair aí na composição de bomba, isso muda de bomb site para bomb site, então você tem a necessidade de outros gadgets defensivos, mas o Maestro perdeu um pouco de espaço sim. É o Maestro, principalmente, mas eu acho que hoje em dia a composição de defesa ela é bem mutável. Então você vai ter o Maestro, você teve Muse saindo. Eu tava até olhando rapidinho as estatísticas aqui. Eu peguei, por exemplo, um jogo do MBR contra a equipe da Singularity. Mozzie. O Bullet ele utilizou o Mozzie e a ela. Fala direito, a galera ficou reclamando que a gente fica falando Muse. Ai, que coisa feia, retalha seu bombão. Eu vou chamar lá o Hakal. Hakal. Então. Hakal! Tem que botar a língua pra fora. Hakal. Então o Mozzie e a ela, o Bullet acabou pegando em 2 rodadas. Fala, Nuck. Agora. Nock. Nock. É Nock. Em compensação, voltando ao foco aqui.
em outras 4 rodadas das 6 totais, o Bullet acabou trocando para o Amai. Então você vai variando e de time para time. Sobre o uso da moeda, eu acho que é um uso também com base no que a equipe vai querer. É tipo o Legion. O Legion, cara, não é simplesmente você pegar e jogar as Gumine pra tudo em qualquer lugar que não vai ter sentido. Não, como não assim, é desse Natália? jeito. Não acredito. Não acredita? Você tem que pensar Não é pra sair jogando tudo assim a esmo? Não é. Pois é, 2 anos depois do Legion aparecer, a gente chegou a essa conclusão. O que acontece? Você tem que utilizar ela com base no time, porque você vai querer essa Gumine mais para um final de rodada, ou seja, para o time adversário se aproximando do bomb site e atrasar. Você, como Legion, vai ficar o quê? Fora do bomb site a todo tempo rotacionando, então você vai usar a Gumine para proteger as suas costas e marcar uma determinada posição. Mesma coisa o Amai. O Amai, por exemplo, com o Lukid, ele foi utilizado principalmente ali naquela escada. Então ele utilizava para manter aquela posição de vantagem durante o tempo. Depois, se ele precisasse recuar, ele recuava e aí guardava os outros magnets para dentro do bomb. Então acho que com essa composição de Wamai mais Jäger, entra o que o Cap disse mesmo. Então às vezes você tá lá, tem uma granada, um recurso só, uma flashzinha para utilizar dentro do bomb site, ou às vezes um smoke ou até mesmo frag. Você vai, utiliza na esperança e sabe onde está o último jogador e o Wamai acaba pegando ela, o Magnet acaba pegando. Cara, acho que é basicamente isso aí, né? Eu acho que o Amai entrou muito bem realmente nesse meta. Foi um ótimo jogador, um ótimo operador no conjunto da obra, porque tem um bom gadget, tem boas armas, ele se encaixa bem realmente, inclusive até pra fazer essa composição junto com o Jäger, né? E apesar de sair outros operadores que você via com muita frequência na composição de defesa, você vê que realmente não era uma questão também, talvez, de dependência de mais desses operadores, né? Era pela falta de outros melhores. Então, acho que a Uber acertou nesse Amai com certeza. E a Kali? A gente termina então o Caixa Explosiva hoje, que eu não tenho nada a falar dela, porque eu não tenho o que dizer, sacanagem, vamos lá. Tenho o que dizer. A gente viu a Kali aparecendo, acho que foi só no jogo do MBR ou teve depois ela? Eu acho que foi só o cameraman que usou. O câmera tava usando, isso aí eu lembro certamente. Agora de outro jogo eu realmente não lembro dela aparecendo com destaque aqui na nossa Latam essa semana. O câmera chegou a utilizar naquele café dos Teves que a gente viu que, e pra mim foi até o erro ali, eu acho que do MBR insistiu demais na Kali. A Kali não tava sendo útil, não tinha a utilidade mesmo, vou utilizar o gadget pra funcionar como Thatcher, vai quebrar o Field Shock, o Electroclaw, e no final o time acabava perdendo no quê? Num fator trocação, no poder de fogo. Rainbow Six tem gadget, mas ainda é FPS, você ainda vai ter que ganhar a posição do adversário eliminando ele, ou pelo menos botando medo e fazendo o cara correr. Então a Kali nessa hora eu acho que ela acabou sendo prejudicial. O pessoal ainda não entendeu, ou realmente ela acaba não entrando no meta. Eu acho que não vai entrar. O que eu achei, o que eu senti, né, vendo o câmera utilizar, e também na região da PAC rolou alguns jogos e tinha também a utilização da Kali. Então, eu acho que assim, a Kali ela é muito situacional, a gente já previa isso desde a introdução do anúncio dela, a gente já sabia que ela ia ser um operador que ia entrar em algumas situações, mas não sempre. A gente podia falar que o corredor ali por cima no banco poderia fazer essa função de fazer essa marcação? Poderia, totalmente. A gente tinha um Blackbeard que fazia, tinha o Barba Negra fazia essa função. Então, a utilização dela parece ter sido ainda não ter achado a melhor função dela ali dentro do jogo, já que cada vez mais os mapas, eles já não têm essa visão de fora pra dentro. Então eu acho que o Rainbow Six, ele se transformou, por isso que até o Inglés também acho que cai fora desse contexto. Então, a reutilização dela ainda é difícil de ver. Ela tem uma CZ igual uma do Kaeb, então dá pra trabalhar a curta distância, só que ainda com aquela bala, e uma bala só, às vezes se você errar, você pode se enrolar. E eu acho que o X da questão tá em o Rainbow Six ter o costume ou não de ter um sniper. Então, eu acho que a gente não tem esse costume e dificilmente eu acho que vai criar agora o costume de ter um sniper. Então, tem que pensar muito de como vai utilizar, mas pelo menos ali eu senti que o câmera utilizando, ele poderia ter feito a mesma coisa com outro operador. Essa que é a verdade. Entendi. Eu também acho. Eu acho que ele poderia ter utilizado outro operador sim. Mas eu acho que o ponto focal realmente sobre a Kali que eu acho que ela seria um bom counter pro Kaid.
e o Kaid não tá sendo utilizado porque o Amai meio também que tá substituindo ele em certos momentos, né? Você não vê Maestro, você não vê Kaid quando o Amai tá dentro, ou às vezes você vê, mas eu lembro muito mais do Amai do que desses dois operadores em jogo, né? Eu posso estar errado, mas é porque realmente eles chamam muito mais atenção. Porque se você pensar, por exemplo, naquele momento de mapa fronteira e outros mapas que você fica tentando quebrar chão ou quebrar outros pontos para procurar um consulado, por exemplo, também, para procurar a Electroclaw, você não precisaria mais disso por conta do gadget da Kali. Mas é basicamente isso, galera. Assim, a gente não tem realmente muito que se aprofundar por enquanto da Kali, porque a Kali não tem. Os jogadores não exploraram ainda o suficiente dela, né? Mas fica a dica, viu, guys? Se tiver Kaid, a Kali eu acho que é mais efetiva do que outros operadores. Mas vamos que vamos, né? E não deixa também de se inscrever no canal, clicar no sininho, também dá o seu like no vídeo pra você poder sempre receber novas notificações. Fala aí. Meligene, se lembrando todo mundo, lave as mãos, viu, guys? Lave as mãos, isso aí, ó. Todo mundo 20 segundos, mas fecha o torneiro pra não prejudicar também o meio ambiente. Exato. Importante. Ó, e álcool gel. Se não lavarem as mãos, a Ashe vai rushar em vocês, tá? Ela vai arrebentar com vocês. Vou até explicar pra vocês, ó. Álcool, aí você faz assim, ó. Pronto, aí tá limpo. Tô zoando. O quê? Como? Tá. Ó, passou aqui. Aí você vem pra cá, por cima dos dedos, pra passar tudo certinho. Álcool e gel não substitui água e sabão. É isso aí, ó. Ó, e depois, ó, tchau.